noite, a gente ia perder de aproveitamento, Tu não sabe, efeito de chateação mesmo, deixa eu botar aqui. de perder de não esperar 10 minutos. Conversar sobre dois assuntos extremamente importantes para a pediatria, um importante e prevalente, e o outro importante e não tão prevalente. Não tão prevalente a depender de onde você está. Enfermaria é prolongada, é extremamente importante. Hoje mesmo, de 11 às 12, está aqui lá no internado, como eu disse, no Unimed Sul, a sessão com uma criança com febre há 16 dias, por exemplo. Agora, hoje mesmo. Então, sem mais delongas, a gente vai começar com o Brasil, que traz uma menina de 1 ano e 11 meses, com febre há 5 dias alta e resistente de 39 meses, febre alta. A mãe procurou atendimento médico, tendo sido prescrito somente antitérmico, porém não houve boa resposta. Isso aqui para a mãe, às vezes, assim, baixar a febre e a febre voltar, é uma coisa que às vezes a gente precisa reperguntar numa consulta, porque a mãe diz assim, tipo, nada passa, e na verdade às vezes passa e volta, entendeu? E aí precisa também conversar com ela e dizer assim, ó, como é que eu te térmico? Eu estou tratando a febre de agora, não a de daqui a 4 horas, certo? Evoluiu com choro constante, irritabilidade, anorexia e dificuldade para dormir. Ao exame, regular estado geral, febril toque, hipoativa, urinativa e incorporada, face de dor, hidratada e irritada, frequência cardíaca de 148, respiratória de 30. Cabeça e pescoço com alterações, aos poucos não emocionam, abdômen muito menos, extremidade tem continente de 2 segundos, sem edema ou cianose. Aqui tem diagnóstico de síndrome que presta moça, pequena moça. Nascimento febril e mais nada, né? Assim, tem uma febre que a gente tem uma anamnese, a gente tem um exame físico e a gente não consegue concluir para onde é que vai. Então, isso não é comum. A gente faz atendimento e se pergunta assim, ó, febre, ok. Mas febre, por quê? Febre de onde? Tá? E é por isso que existe essa espécie de diagnóstico sindrômico, sei lá, na verdade, assim, é quase uma categoria de febre, que a gente chama de febre sem estar de localização. E por isso que a gente estuda isso, certo? Porque o que a gente tenta saber aqui é, isso é grave ou isso não é grave? E é justamente isso que a gente tenta fazer, sem saber o que é, a gente tem um algoritmo, a gente tem um fluxograma, que a gente tenta, nos próximos minutos de conversa, dizer qual é o fluxograma e justificar a existência e justificar a sequência dele. Vocês pediram exames para essa pessoa? É interessante, né? O quê? Um hemograma, que não seria a primeira coisa, tá? A primeira coisa nacional de urina. E um hemograma. Beleza? Eu digo que não seria a primeira coisa, mas na vida, provavelmente a conduta é hemograma e sumário. A questão é, no mundo ideal, a gente pediria o sumário. Se o sumário já for conclusivo, não precisa furar a criança. Entendeu? Mas assim, vida real, aterriza. A gente pede os dois juntos. Porque se o sumário vier normal e a gente for coletar o sangue, aí a criança ganha mais 2 horas de pronto-socorro até sair um resultado para poder tomar uma decisão. Tá bom? Então, a gente pede pesquisa de vias respiratórias quando a gente tem acesso, tá? Acabei de falar que no internato eu estou no Hospital de Unimed Sul. Passei 10 anos na Laboratório do Futuro. Em julho do ano passado, a gente abriu um estágio no Unimed Sul, onde eu estou hoje. Lá a gente tem pesquisa de vírus, mas não na porta. A gente tem para a área crítica para quem está internado. Mas no mundo ideal, é interessante, porque se vier uma pesquisa viral positiva, isso diminui muito a chance de existir uma doença bacteriana ao mesmo tempo.
certo? Então, a pesquisa de vírus veio negativo, o sumário tinha 100 mil leucócitos e 10 mil hemácias, nitrito positivo, bactérias presentes, e a urocultura é aquela coisa, você coleta, mas você não tem resultado no campo seguro, certo? Dá para dar um diagnóstico? There's no question. Então não tem problema. Se você tem leucocitura, nitrito e bactéria presente, e ainda tem hematúria, não dá para dar um diagnóstico ainda. Mas aí ITU até se prova o contrário, certo? Por que eu digo que não dá para dar um diagnóstico ainda? Porque se isso cair numa prova, a resposta do ITU de certeza só e somente pode ser dada por uma urocultura positiva, certo? Na vida, a gente trata o sintoma, resolveu, é LTU. Quando a gente coleta um sumário, vem isso aqui, a gente trata, encaixa com sintoma, o paciente vai ficar bom, mas na prova, o diagnóstico de certeza é só com cultura, tá? Então, a gente aplicou um pedaço do fluxograma aqui, que a gente vai falar melhor depois, mas era uma criança de 3 a 36 meses, que isso, eu não falava da vacinação, mas que supostamente a gente escolheu o braço da vacinação incompleta. Ela tinha a temperatura acima de 39, a gente coletou o sumário e ela trouxe um leucocito de acima de 50 mil ITU conduz. Tá? Teoricamente, a tua cultura ia sair com 48 a 72 horas. Você já ia ter tratado, eu suponho, digamos, com antibiótico que trata a imensa maioria das ITUs presumidas. Você fala assim, por exemplo. Em sendo Escherichia coli, que não tinha razão para não ser, ainda mais com nitrito positivo, ela já fica boa. Ela já ia ficar boa. Tá certo? Então, assim, de um jeito, ia ser um paciente assintomático, porque você tratou correto. De outro jeito, você ia receber positivo o antibiograma, que se fosse sensível ao seu antibiótico, você ia manter, e que se fosse resistente, você ia trocar. Beleza? Você ia ser guiado pelo antibiograma. Beleza? Então, são objetivos de aprendizagem, entender os conceitos do que a gente vai conversar. Febre sem localização, infecção bacteriana grave, bactéria oculta, pneumonia oculta, febre prolongada. A aula é de FOI, mas para mim febre prolongada abrange mais do que FOI. Né? A gente vai passar a definição de FOI, mas na pediatria eu acho que estudar como febre prolongada é mais interessante e ajuda mais. Conhecer claramente os tipos de laboratoriais necessários para avaliar uma criança com febre sem sinal de localização entre 0 e 36 meses de vida. Por quê? Porque todo e qualquer protocolo que tem que publicar na necessidade. Identificar os grupos de risco considerados de alto risco na infecção bacteriana grave, então medir adequadamente as crianças com febre sem sinal de localização e com febre prolongada. E aí, aquele de sempre, falar celular, o resto do WhatsApp está valendo. Para quem quiser segurar um pouco mais de atenção, o modo a ver nossos ajuda. O que é febre? Elevação da temperatura por estímulo patológico. Resumindo, não existe febre fisiológica, certo? Febre é necessariamente um ajuste do termostato do corpo. É diferente de você passar o dia inteiro embaixo do sol, ter uma hipertermia que não é febre, é hipertermia. Existem variações normais, não tem consenso absoluto, e aí assim, ninguém vai ficar discutindo a partir de quanto é febre, mas em tese, a gente usa no dia a dia, quase todo dia, 37,8 para algumas crianças, como a gente viu no hoje pela manhã, função febril, 37,3, 37,5, a gente já está orientando assim. A criança funcionou 2 vezes com febre, ainda tem 2 anos de vida, ou seja, ela tem chance de convulsão febril até os 5. Melhor orientar a mãe, porque toda febre ela está aqui, ela tratar com 37,3, com 37,5 e diminui a chance dela convulsionar. Vai.
em torno de 25% das consultas de emergência vão constar com febre, né? Não precisa ser só a febre, você vai ter febre também. E normalmente você conversar e examinar costuma ser o suficiente para você ter uma hipótese direcionar uma conduta ou fazer alguma coisa do tipo. A questão é que isso não acontece sempre. 20% das vezes você vai fazer a avaliação inicial e vai precisar entender assim, ó, tá, eu estou diante de uma doença benigna ou eu estou diante de uma doença grave. E é para isso, quando eu não tenho foco, porque se eu tiver uma febre, um dor no ouvido, olhar o ouvido, está calado, otite, antibiótico. Se tiver com dispneia, com taquipneia, com tiragem, com crepitação localizada, com sibilância difusa, tudo isso me leva para um lugar, certo? E aí eu vou tentar pedir exames ou não, para tentar saber se eu tenho sinais de gravidade ou indicação de internação. Outras vezes não, outras vezes eu não sei o que é que tem, não sei o que é que tem, certo? E é isso que a gente vai tentar para essa hora. É importante dizer que a febre sem sinais localizatórios, ela tem até 7 dias de duração, certo? Então, assim, por definição, uma febre sem sua localização só tem no máximo 7 dias. Porque depois ela pode ser até euforia, mas a definição é outra. A história completa do exame físico não revela uma causa e o que a gente precisa agir, né? Aquilo que eu falei disso aqui, ó, tentar diferenciar o que é benigno do que é grave, é justamente para a gente tomar uma conduta antes. Lembrem que criança, ou muito menor, ela não vai dar tantos sinais de infecção ou de sepse, por mais que ela tenha os critérios dela, que inclusive mudaram esse semestre, você não vai conseguir aplicar em todo mundo. Talvez vocês tenham geriatria 6 a 7. 6, né? Aí deve ter passado em algum momento algumas conversas sobre idoso não fazer febre, idoso não fazer febre. Isso vale para recém-nascido, isso vai mudando na medida que a criança cresce. Definição de infecção bacteriana grave, por infecção bacteriana, com risco de morbidade ou mortalidade se houver atraso a ser diagnóstico. Quem são? Por definição, são essas: IPU, pneumonia, bacteremia, meningite, artrite séptica, osteomielite, celulite e sepse. Ok? Então é tudo isso que eu quero tentar ou encontrar, ou pelo menos no meu tratamento empírico, tratá-la sem saber que se trata de uma delas. Bacteriemia oculta significa uma cultura positiva sem anamnese sugira infecção bacteriana. Então cresceu o bicho e eu não sei onde. Sim. Sei que está circulando no sangue, não sei de onde veio. Vai se resolver ou vai evoluir com um quadro grave? Não sei. E é por causa disso que a gente está conversando agora. E vai depender de quê? Vai depender de vários fatores clínicos e laboratoriais que a gente vai conversar. Um deles é a situação vacinal para a influenza B e para a estrep. Por quê? Porque na década de 80, quando passou a ter altos índices de vacinação contra o hemófilos B, isso diminuiu muito, né? E depois, quando entrou a vacinação para a pneumonia, mesma coisa, diminuiu mais ainda. A gente considera desse status, certo? Assim, ó, o status do paciente é vacinado ou é não vacinado? Qual é o ponto de corte? 2 doses para pneumonia e hemófilos. O calendário tem 3 hemófilos, o calendário tem 3 pneumococcos, é tudo verdade. Mas essa definição de status vacinal com e sem vacina significa 2 doses de hemófilos e 2 doses de pneu. Porque os pacientes que têm pelo menos 2 doses, o risco diminui de 5% está menor do que 1. E ainda muda os germes que são mais prevalentes. E aí, Escherichia coli, que não temos mais vacina, ou mais não temos, né? Está cruel, vocês sabem dela, certo? Se os germes mais prevalentes, como o sepse de uma criança, não acontecem porque ela está vacinada, os germes mais prevalentes se tornam outros. Porque um slide exclusivo de IPU
Eu acabei de dizer que se você tiver um exame para pedir, é o sumário, né? Porque a causa é mais comum. Então, das febres sensitivas de localização, o diagnóstico final de sítio definitivo de infecção, a ITU é a mais comum. 8 a 10% dos pacientes que têm febres sensitivas de localização. Principais grupos de risco: meninos não circuncidados, cor branca, fator genético possivelmente, e malformação no trato urinar. Que a gente vai pensar principalmente assim, aquela criança que tem um ITU, 2 ITUs, 3 ITUs, aí a gente pede ultrassonografia de vias urinárias para procurar malformação. Antes era somente menina, que tinha ITU com muito mal frequência com razões anatômicas, premenal e etc. Que era mais comum a gente pedir ultrassom, certo? Hoje, teoricamente, primeiro ITU da vida igual a ultrassonografia de vias urinárias. Não durante a doença aguda, 3 meses depois, certo? A doença aguda não dá para infecção. Pneumonia oculta, ausência de achados sugestivos de pneumonia na anamnese do exame físico. Tá, aí como é que eu vou suspeitar? Você tem uma pneumonia, mas ela não sente nada e quando eu examino ela não tem nada. É mais ou menos isso. Mas essa pessoa aqui, ela vai estar tossindo, certo? Tosse é um sinal de localização? A gente tosse por otite, sinusite, serosite, pericardite, pleurite. A gente tosse por tudo isso, certo? Refluxo, tosse. Então, tosse não é um sinal de localização, certo? Então, assim, ó, dentro do fluxograma do febre que não tem sinal de localização, eu posso até ter pneumonia, com imagem positiva, com febre, e o paciente vai estar tossindo. Mas tosse, a gente não tosse só por causa de trato respiratório, a gente tosse por causa de N razões, certo? São fatores de risco, então, lembrar de pneumonia, mesmo que tenham sido vacinadas, febre acima de 39, e leucocitose acima de 20.000. Precisa ficar decorando essas coisas? Não. Mas vocês vão, com o fluxograma que a gente vai destrinchar, isso aqui vai fazer muito sentido. Porque a febre acima de 39 é o que faz muitas vezes a gente dar o segundo passo do fluxograma. A leucocitose acima de 20.000 é o que faz a gente pedir o raio-x quando a gente tem sumário e hemograma normais. Aliás, o hemograma já está normal. Né? Sumário normal, leucocitose acima de 20.000, se não tiver causa nenhuma, isso leva para o raio-x. E aí vai fazer sentido, cada coisinha dessa no fluxograma vai fazer sentido. Para isso, eu vou me utilizar de avaliação clínica e laboratorial, certo? Clínica, eu vou usar o meu aspecto visual. O paciente passou pela porta, tem uma decisão que eu já costumo precisar tomar. Qual é a carência dessa pessoa, certo? É toxemiada, ela é rasgada, ela é trágica, ou é chutando bola, correndo, brincando e pulando no meio do consultório. Acontece esses dois comportamentos regularmente dentro da pediatria. Porque se ele for positivo, esse paciente tem uma sepse potencial, sendo que ele precisa ser avaliado na ausência da febre. Por quê? Eu vou falar aqui ainda na lógica da CIRS, certo? Mas a CIRS, ela está saindo da pediatria esse semestre. Mas se eu aplicar isso no dia a dia, que eu sei que os plaquetes, a cardíaca está virando, você não vai fazer bobagem por causa disso. É uma atualização, é outra coisa, é uma publicação, é um artigo. Se eu passar meses depois fazendo a mesma coisa, até anos, provavelmente você vai continuar fazendo bem para a criança. A idade é outra coisa que faz diferença. Então, temos os lactantes jovens, expressão que eu adoro, menor de 3 meses, tá certo? Destaque para os neonatos, porque quando a gente entrar no fluxograma, vocês vão ver que foi neonato e tem febre sem fazer localização, não tem conversa, quando está no só. O risco é mais alto e a investigação mais invasiva ou agressiva em neonatos ou lactantes jovens. Os sintomas são inespecíficos.
é uma coisa que a gente vive comentando, porque se a gente for descrever uma pneumonia em qualquer criança com 6 meses e um ano para cima, vai ser basicamente a mesma coisa. Vai ser tosse produtiva, vai ser cansaço, vai ser febre. Mas quando tem uma criança, sonolência, alteração de nível de consciência, pode ser pneumonia, né? Icterícia, pode ser pneumonia. Então, assim, o bebê, ele definitivamente, ele não localiza e ele costuma ser um desafio para a gente. E de 3 a 36 meses é a parte do professor Adano que tem um pouco mais de detalhes, mas a gente vai conversar com os detalhes que existem. Temperatura menor ou maior que 39 também é uma coisa que vai fazer diferença, porque isso aumenta a chance de ser mais grave. E o status vacinal, já falei, pelo menos 2 doses de hemófilos de pneumo. Isso vai deixar o risco mais baixo de bactéria meu, status vacinal completo. E a investigação vai ser menos investigada. A parte laboratorial, que leva a gente para um lado ou para o outro, leucócito acima de 15 mil ou abaixo de 5 mil, em lactentes jovens, aquelas pessoas de 60 a 90 dias no máximo, 2 a 3 meses de vida. E acima de 20 ou neutrófilos acima de 10 mil em crianças não vacinadas. Tudo que ele diz não vacinada é porque é o seguinte: o fluxograma existia e tinha um monte de coisa lá embaixo que dizia assim, ó, essa criança é vacinada ou não? E a última mudança que fizeram é que trouxeram vacinado lá para cima, certo? Então cada vez mais o que se prega é: status vacinal completo, você pode ser minimamente invasivo se quiser. Na frente da ansiedade dos pais, não é tão fácil, certo? E eu vou estar com os pais, mas às vezes a ansiedade também é profissional. Exame de urina, leucocitura é indicativo de ITU, mas não é diagnóstico definitivo, já falei, já repeti. Crianças com síndrome presbiteriana faz toda a diferença, porque a gente é muito acostumado no dia a dia, a criança não tem controle esfincteriano, a gente coleta urina por saco coletor. Então faz masseio, coloca o saquinho lá e teoricamente, espera meia hora, não fez xixi, tira o saquinho limpo, saquinho coletor de novo e paciência, certo? Isso não é invasivo, isso ajuda no dia a dia, mas isso é a pior forma possível que existe para coletar urina, certo? Se o resultado já não fala em termo definitivo de jeito nenhum, imaginem coletar por uma coisa que fica 30 minutos colada na pele, certo? Então, isso significa que a gente sonda todas as crianças que não têm ainda controle esfincteriano? Não, mas TBD, certo? Aqui em Fortaleza vocês provavelmente não vão cruzar com essa conduta em massa. Um pedacinho de coisa que eu tive, assim, eu fui para São Paulo fazer reumato, mas acaba que você dá plantão dentro da residência ali, socorro, e aí você percebe que essa conduta existe um pouco lá. Lá é um pouco mais cri-cri e um pouco menos, assim, o conforto da criança. No livro está assim, entendeu? Não faço julgamento nos dois lados, prós e contras dos dois lados. Taxa de tórax, aumento de frequência respiratória ou diminuição de saturação. Se eu ainda existir no internato, quem passar comigo lá na escola do médico vai ver que eu sou chato da PA e da frequência respiratória. Esse para mim são bifurcações de conduta. Diga simples. E a 1039, quando eu postar acima de 20 mil, você já viu um porquê. Há uma chance de pneumonia quando a gente tem esses resultados. Prova de fase aguda. Nossa vida é pedir PCR para tentar que o PCR ajude a gente. A gente faz isso. Em tese, ele não está nos fluxogramas, certo? Mas a gente faz isso todo dia que precisa. A proteína C reativa, ela aumenta um pouco mais lento, então assim, ele é um marcador legal, a proteína de fase aguda, produzida pelo fígado, que a gente tem disponível em todo e qualquer lugar que a gente trabalha, sendo que às vezes ele não sobe tão rápido e ele não é tão definitivo no sentido vírus, bactéria, certo? Mas é o que tem para hoje, a gente trabalha com ele. Procalcitonina, em tese, é a maravilha da crítica do PCR. Aumenta antes de 12 horas de doença
tem maior sensibilidade, maior especificidade para diferenciar vírus de bactéria. Então, assim, teoricamente, isso faz a gente errar muito menos. Mas é caro. Nunca vi procalcitonina em porta, pronto-socorro. Mas tem procalcitonina em UTIs de Fortaleza, é uma coisa que não tanto tempo nem tinha. E enfermaria, dependendo de onde você está, às vezes consegue também, certo? Então é importante saber, é um exame que está se tornando mais disponível. Pesquisa de vírus respiratório, mesma coisa, está se tornando mais disponível. Na minha pediatria, que não tem mais tempo todo, foi em 2009, a gente não tinha isso aqui, a gente não estranhava isso aqui. E hoje não, hoje tem pesquisa de vírus respiratório, não sei, tem pesquisa de respiratório na médica, você não tem na porta, né? Porque senão imagine a quantidade de solicitação ainda mais nessa época do ano. Não é o meu caso, mas alguém aqui deve ter filho e provavelmente sabe disso já. O vírus herpes tipo 6, ADN, influenza, sincicial, SARS-CoV, então às vezes com uma coletazinha de secreção do nariz, você consegue um painel de 6, 10, 15, 19 vírus ao mesmo tempo ali, ativo. É interessante. Isso reduz a necessidade de investigação, porque normalmente não tem co-infecção bactéria ou vírus. Isso reduz o uso de antimicrobiano, que é um particular problema de hoje, né? A questão é, se você está no pronto-socorro e você for pecar, é muito melhor pecar no excesso, né? É muito melhor se supertratar do que subtratar. Paciência. E aí a gente entra talvez na parte que diferença na localização é o que importa para o dia a dia, tá? Se a gente tem uma criança entre 0 e 36 meses, todo e qualquer livro e fluxograma que eu já vi considera isso. É um paciente toxemiado, letárgico, cético na sua avaliação inicial clínica. Você olhou, você não gostou dele de jeito nenhum, ele tem aparência de grave. A conduta é completa. O pacote completo que eu digo é internar, pede vírus respiratórios se disponível, internando você consegue. Em mais de um lugar aqui em Fortaleza. Hemograma, hemocultura, sumário, urocultura, líquido, raio de tórax e antibiótico empírico. Certo? O líquido nem sempre é uma verdade, mas o líquido é uma verdade no líquido. Se o paciente tem menos de 30 dias, e aí, assim, podem pensar assim, RN, a definição de RN é 28 dias, tá? Mas menos de 30 dias, o profissional a conduta é a mesma do toxemiado. Porque naquele paciente que eu falei que é comodoso, ele não faz febre, ele não localiza. Então ele é um paciente mais difícil de a gente entender o que está acontecendo. Então, pacote completo. Pesquisa de vírus, sangue, urina, líquido, raio de tórax. E o líquido aqui, diferente das crianças maiores, aqui, o líquido não nada. É feito, regularmente. Certo? Entre 1 e 3 meses de vida, aí tem um pequeno porém. A gente pede os vírus, pede o hemograma, pede o sumário, mas você precisa aplicar isso nos critérios de Rochette, que são quem? São esses critérios aqui. Como é que eu aplico isso? Se eu preencher 100% dos critérios, eu tenho baixo risco. Se eu falhei só um, eu sou de alto risco, certo? Então, como é que eu sou de baixo risco? Eu sou previamente saudável, nasci a termo, não compliquei no berçário, não estou toxemiado, não tenho doença crônica, não tenho leucopenia, não tenho leucocitose, não tenho desvio à esquerda, né, bastões, e não tenho sedimento urinário maior do que 10 leucócitos. Resumindo, eu tenho tudo normal. Eles até assim, não tem todo tipo. Mas a depender de ter diarreia, dá para pesquisar leucócito também nas fezes. E aí também não poderia ter leucócito nas fezes, né? A questão é que se tiver uma diarreia, muitas vezes pode ser entendido como sinal de localização e aí meio que quebrar a própria lógica do fluxograma, tá certo? Mas é isso, assim. Preencher tudo, sou de baixo risco.
baixo risco, eu posso dizer, pensa, volta amanhã, certo? Baixa febre, volta amanhã. Reavaliação diária até quando? Amanhã você vai aplicar isso aqui de novo, certo? Alto risco, ou seja, não passei no critério de post-teste, reprovei em pelo menos um item, significa pacote completo. Interno, antibiótico, sangue, urina, líquido, raio-x. Ok? Até aqui, ok? Beleza? Porque o Instagram ele ganha um pouquinho de complexidade quando é uma criança um pouco maior, de 3 a 36 meses, 3 meses a 3 anos. Certo? Como eu falei para vocês, o status vacinal que era lá embaixo subiu. Quem é completamente vacinado, se você tiver acesso a, pode pesquisar vírus, considere o sumário, porque o sumário é não invasivo, sai 1 hora e meia, 2 horas, é um exame barato, então você considera, e além de tudo é o sítio mais comum. Certo? Se você conseguir, por exemplo, uma coisa é não fazer nada, outra coisa é pedir só o sumário. Se eu peço um sumário, que é 100% normal, e eu faço a reavaliação diária com esse sumário normal na mão, digamos que eu afastei 8 a 10% das possíveis hipóteses de TU, que é o sítio mais comum. Eu, sinceramente, peço o sumário para essa maioria. Se tiver a vacinação incompleta, com a febre menor ou igual a 39, reavaliação diária também. Isso é mais difícil de fazer. Às vezes a gente, não passou os 38,5, a gente toma a conduta como se fosse considerado maior de 39. Febre alta, 1. Em sendo a febre maior de 39, sumário e imunocultura, né? Falei aqui no começo que a gente pede junto, mas na lógica seria só uma coisa. Leucostura acima ou igual a 50 mil, que é o casinho do começo, você está no diagnóstico de TU. Você não encontra alterações no sumário, você vai para o hemograma. Beleza? No hemograma você vai fazer o quê? Leuco abaixo de 20 mil ou leuco abaixo de 10 mil. Lembra que o inverso disso é que funciona como potencial indicador de doença mais grave, de infecção bacteriana grave. Então, se acontecer isso aqui, volta amanhã. E se tiver pelo menos um dos dois, aí você vai aguardar a cultura sair ou vai pedir o raio-x de tórax. Isso. Né? Quando voltar amanhã, aí assim, ainda vai ter a mesma idade, você vai aplicar o mesmo funcional. Tá certo? Isso, mas a cultura você vai ter 2, 3, 4 dias para sair. Até porque a cultura, quando ela é negativa, é que ela demora muito. Quando ela é positiva, não é incomum em 48 horas já está crescendo alguma coisa. Aí você vai, às vezes, corre no laboratório e fala, está crescendo isso, mas a gente não soltou ainda. Certo? Agora, quando não está crescendo, aí segundo dia, não tem nada. Terceiro, não tem nada. No quarto, até que eles decidem assim, a gente não vai esperar mais. Negativo. Certo? Isso considerando que a gente está procurando bactéria biogênica, tá? Uma cultura, sei lá, a tuberculose, 50, 60 dias para fechar alguma coisa. Para fungo, vai depender do fungo. Mas não é o que a gente está buscando aqui. Até porque, assim, isso aqui eu estou partindo do pressuposto que essa criança não é imunossuprimida. Tá? Eu não estou a voz dessas coisas todas hoje. Sim, segue o jogo. Hemograma e raio-x. Se o raio-x for alterado, pneumonia oculta, certo? Se o raio-x for normal, BO, deu BO, bactéria oculta, certo? É uma dúvida. Por que é uma dúvida? Eu ainda não tenho uma cultura na mão. E aí, se eu não tenho uma cultura na mão, mas eu estou sob risco de bactéria oculta, aí eu vou tratar empírico, ceftriaxona, antibiótico, cefalosporina, de antihistamínico, terceira geração, intramuscular, e volta amanhã. Mas volta amanhã, empiricamente tratado para as principais causas de infecção bacteriana grave. Ok?
alterada. Era o raio-x que veio o primário. Tá? Porque é aquela coisa, né? Assim, o fluxograma ele só vai até onde você fecha um diagnóstico. Ele só chega aqui se você não fechar. Aí, não fechei. E ainda estou incomodado, trato como e volto amanhã. Beleza. Eu ia perguntar se você tinha uma pausa, mas assim, já teve a pausa e a aula já foi longa. Então bora, né? Então depois a gente vai falar um pouquinho de febre prolongada ou febre de origem indeterminada. Febre de origem indeterminada, em tese, significa uma pessoa com febre, com 3 semanas de investigação ambulatorial, ainda sem diagnóstico, ou uma criança que teve febre, foi internada, uma pessoa, né? Foi internada, investigou durante uma semana e continua sem diagnóstico, tá? Então isso, febre de origem indeterminada. Na pediatria, existe um pouco isso aqui, certo? Eu acho que eu não me lembro, Pernambuco é um pouco mais líder nessa nomenclatura. Mais de 10 dias de febre comprovada, por que está em negrito e sublinhado? Porque às vezes a gente interna por isso que está com febre assim, 10, 15 dias e ela ficou 24, aí depois 72 horas, não faz febre nenhuma. Acontece? Acontece. Acontece inclusive com pacientes que têm meu laboratório. Os pacientes ficam dizendo que tem, a gente investiga, volta em 2 meses, investiga, volta em 2 meses, investiga, acha ruim, volta em 1 mês. Em tudo que eu acho potencialmente grave, parece de acordo com o tamanho conta. Às vezes a gente interna no meio da investigação, dá aula, introduzido, a criança não apresenta nada do que a mãe disse, a vida inteira não está internada, e aí a gente começa a suspeitar de muitas causas, se é real, se não é real, e aí vai. E aí assim, ó, isso fica, ó. Único nosso ambulatório, quando a gente vai discutir o caso, assim, ó, é aquela paciente, está com suspeita de manchar, mas como é que a gente fecha? Ou a gente aparece uma oportunidade franca de fechar, tudo fecha, porque não é de fato. Na infância, a imensa maioria dos episódios febris estão associados a doenças de etiologia infecciosa. Então, essa é uma verdade. Febre na pediatria, a infecção pode mudar, certo? Se a gente for investigar, né, assim, a criança está com febre há 10, 15, 20, 30 dias, é importante primeiro verificar a febre, saber de dizer por que principalmente. E não tem febre. Magnitude, alta ou baixa. Idade, é um pouco até mais fácil falar assim, não só porque a epidemiologia muda com a idade, mas depois que você fala de infecções na localização, é muito fácil entender porque uma febre numa pessoa de 15 dias de vida e de 3 anos de vida é diferente. Certo? E é diferente de germe, e é diferente, na verdade, etiologia e tudo que vai de infecção. Procedência e a gente viveu uma pandemia há não tempo, né? E às vezes a gente até brinca, tem um marido de um reumatologista pediatra também, ele tinha ido para jogar basquete em Wuhan, tipo, 2 meses antes da pandemia chegar aqui. E até hoje ele sofre um bullying interno, claro, a gente não deixa passar em branco, né? Mas é importante, porque às vezes a epidemiologia que você precisa saber não é daqui. Às vezes, assim, um paciente que está dentro da Amazônia, que tem febre a cada 3 dias, a cada 4 dias, você vai precisar em malária. Eu nunca suspeitei de uma malária no Ceará. Por quê? Porque não tem sentido, certo? Contato, e aí pode lembrar aquela assim, aquela doença do fumo, porque caça tatu, o outro deve ter na caverna, que tem a ver com pombo e tal. E é isso mesmo. Quando a gente não sabe muito onde ir, aí vem aquela anamnese da enfermaria que é importante saber se cria gato, o gato é novo, não é gato novo, e aí vai. Tempo de doença vai variar. Às vezes os pacientes realmente só dão com uma virose que se prolonga e você vai descobrir porque achou sorologia com 20, com 25 dias. Não vou nem longe, né? O nosso da nossa equipe teve 16 dias de febre agora, até a semana passada. Coitado, pegou uma bomba nuclear, agora depois de velho,
e tipo, tava no ambulatório só o resto, assim, de fadiga. Até hoje ele não é a mesma pessoa, até hoje. Eu acho que ele já está uns 10 dias sem febre. E exame físico, claro, né? Eu só vou dizer que a febre não tem sinal de localização ou uma febre de origem obscura. Eu estou partindo do pressuposto que eu fiz um exame físico decente e não encontrei nada. Em termos de etiologia, infecção a pronto contrário na pediatria, tá? Depois disso, colagenose e autoimunidade. Todo dia uma doença autoimune nova, ou pelo menos uma imunodeficiência primária nova, de causa genética, algum gene adstrito. Então, assim, eventualmente, às vezes, isso pode se inverter, certo? Mas muito mais na adulto que na criança. Depois, causa neoplásica e depois miscelânea. Aquelas coisas que está só na tabela ali do líquido, diagnóstico diferencial que você viu lá embaixo, e quando alguém diz um dia assim, ó, no ambulatório tem uma febre familiar no mês também, todo mundo vai mais ou menos isso, certo? Então, para falar de febre prolongada ou de origem determinada, eu sempre trago casos, porque não tem muito outro jeito de falar, certo? E esse primeiro caso é um pré-escolar, menino, 2 anos, que foi internado no interior do Ceará por palidez e hepatite plena. A mãe relata o início dos sintomas há 2 meses, com febre baixa, diária e astenia. Depois de 5 semanas de febre, continuava com fadiga e tinha diarreia eventual. Perdeu 2 quilos, exame físico, peso de 9,5, estatura de 80, frequência cardíaca de 126, respiratória de 32, APA de 88 por 60. Figueiredo, 4 cm do rebolo costal direito, consistência normal, corpo liso, dolorosa palpação, e o baço, 8 cm do rebolo costal esquerdo. Independente de como cabem 8 cm do rebolo costal esquerdo numa pessoa de 2 anos. E pele, petecas generalizadas. O que tem de diagnóstico sindrômico para este moço de 2 anos? Febril, sim. Dá para chamar de hepatite pleno febril? É uma hepatite pleno febril, com certeza absoluta. Então, uma síndrome é febril, uma síndrome é uma hepatite plena, uma síndrome é consumptiva. É consumptiva com 9,5 kg, aí ele perdeu 2, né? Mas 2 kg de 11,5 é muito, né? É quase 20%. 2 kg é normalmente para nós. E é porque eu estou tentando perder 2 kg desde dezembro. Mas assim, para ele é muito, certo? O que mais? Febril, hepatite plena. Alguém se arrisca mais? Hemorrágica, né? Não deixa de ter uma síndrome hemorrágica. Não precisa estar sangrando para fora, né? Mas está sangrando. Tem a síndrome constitutiva e a síndrome hemorrágica. Essa síndrome febril é um paciente que tem 2 meses de febre. Febre prolongada, febre de origem obscura, sim. Essa é a plena. Às vezes, né, eu tento, não existe um ponto de corte, tá? Às vezes é no olho, é na experiência, é na vida. Mas essa hepatite plena é de pequeno, é de grande monta. Gigante, né? Mesmo que você queira considerar assim, ó, só vou chamar de grande monta se encostar em fossílio. Beleza, pode chamar só se encostar, mas aqui encosta, tá? E na síndrome hemorrágica, na síndrome constitutiva eu tenho perda de peso, e na síndrome hemorrágica eu tenho impedência, certo? Dá para dar hipótese de pescoço? Salazar. Melhor primeira hipótese se essa pessoa sentir isso e está no Ceará, certo? Não tem para onde correr. E talvez qual seja o melhor diferencial? Aquela coisa assim, ó, eu preciso dizer que não é. Você liga, certo? Todo o resto está em torno. Vai participar da discussão e vai contar a favor ou contra de acordo com o que você tiver de laboratório. Então o pensamento vai gerar mais ou menos em torno disso. Eu tenho um paciente com febre prolongada, vai para o disciplina de grande monta,
que perdeu quase 20% do peso e tem pré-pés. Lembrar dessas hipóteses etiológicas é hematológico, já que ele sangra, é neoplasma, porque talvez seja a primeira coisa que tenho que dizer que é ou que não é. É infeccioso, porque é a causa mais comum, ou é reumatológico, porque quando ninguém sabe que a gente vai chamar de reumato, certo? Mas pelo menos tem uma coisa importante disso. A gente nunca é urgência maior, nunca acaba aqui. A gente quase nunca é a urgência maior. A gente vai ser a urgência maior num paciente que está, sei lá, com ativação macrofágica talvez, que está cada vez mais famosa por causa dessa síndrome pós-Covid. Mas dificilmente a gente vai ser a especialidade a ser chamada primeiro. E aí o que vocês querem pensando? Aí eu foco na principal hipótese. O hemograma tem o pancito. Favorece, mas não exclui a sua outra. O que mais? Esfregar essa lâmina pode ajudar. Mas vamos lá, antes de eu dar as respostas, o que você quer mais para um paciente que você acha que tem caladar? Você acha que é um exercício bom? A principal hipótese, sem dúvida. Eu quero um 39, eu quero transaminase. Eu quero um mielo, para procurar formas amastigotas da leishmania. O que mais? Os diferenciais, bilirrubinas, porque é função hepática. Marcador inflamatório, quero ver HSPCR. Posso querer sorologias virais, porque querendo ou não, uma febre com hepatitis plena, sei lá, pode ser uma mononucleose, tá? 2 vezes não deve ser não, mas pode ser. Então eu tenho um PCR5, hepatites, então assim, sorologias virais, né? Doenças hepáticas, transaminases alteradas. Eu tenho um TAP que faz parte ainda da função hepática, né? Então eu tenho um TAP 60%. Tenho hipoalbuminemia com inversão alpinoglobulina, tá? Tem outra doença que dá isso? Que vocês lembrem, é mais ou menos fácil. Cirrose? Eu sinceramente não sei se a cirrose faz a inversão, mas faz a hipoalbuminemia com certeza, né? Mas o lúpus faz isso, o lúpus inverte, tá? Tanto pela hipoalbuminemia, como porque o paciente está produzindo anticorpo de todo jeito. Sorologias virais negativas, o K39 que é positivo e o mielo que tem formas amastigotas no leishmania. Então é aquela coisa, pensei, investiguei, fechei o diagnóstico. E aí tem esse padrinho, que eu particularmente gosto muito, que embora tenha 50 doenças aí, a gente consegue perguntar assim, né? É um paciente que tem febre? Tirei metade. É de grande monta? Tirei outro terço das possibilidades. E quando é de grande monta no Ceará, sobram poucas coisas que eu diria razoáveis. Porque quando o paciente ele já tem HIV, por mais que ele possa assim, associar com TB, por mais que ele possa ter mais chance de uma salmonelose, aqui o mais comum no Ceará é isso mesmo. Se fosse uma toxoplasmose, provavelmente o paciente ia ter 40%, 50% de eosinófilos. E quando eu estou pensando em calazar, o que eu espero de eosinófilo no calazar? 0. Não é que eu espero pouco, eu espero 0. Certo? E aí, quando a gente conversa um pouquinho mais de febre prolongada de etiologia infecciosa, a gente traz isso aqui, só para a gente gerar um pouquinho de juízo. Se o paciente tem um hepatospleno, exudado na mitocôndria, adenomegalia cervicais e linfonodos atípicos, esse paciente provavelmente tem o coitado do nosso colega da reumato, né? Então, a nucleose infecciosa é concomitose. Se eu tenho uma febre prolongada, com esplenomegalia do articular, subcardíaco e nódulos nos dedos. Quem ajuda? Endocardite infecciosa.
certo? Nódulos de foco. Motor do quadrante superior direito, com palpação dolorosa, hemograma infeccioso e é um paciente imunossuprimido. Normalmente não é uma coisa que se faz para um paciente não competente. Não? Ameba. O paciente precisa de megalia de grande monta, pancito e hipoalpinemia. É o caso. E a capacidade então está espasmódica, asmatiforme, colocostose, asmaturização de 50. Acabei de falar. Toxocariase. Sim, eu desconheço, mas talvez exista alguma causa neoplásica. Mas infecciosa, eu desconheço alguma coisa que dê. Outra coisa que não toxocariase, que deu a leucocitose desse aí. Né? Mas causa neoplásica deve existir. Tratamento, sem inventar muito moda, anapoiose. Sintomáticos, endocardite infecciosa, antibióticos, abscesso hepático também. Aqui a gente vai de glucotídeo, toxocária de parasitário. Eu falo só porque realmente é diferente do resto, né? Muito comum a gente fazer albendazol 5 dias, cetronidazol dose única, toxocária dose dobrada, tá? Albendazol de 12 em 12 horas. Eu também não conheço outra indicação de albendazol de 12 em 12 horas. Só de toxocária que eu conheço. Sim, pode ser. Sim, bastante. Segundo caso, pré-escolar de 3 anos, que vem com febre e tosse há 1 mês. Foi medicado com antibióticos, mas não melhorou. A mãe disse que ele também perdeu peso. O irmão é adolescente, mora na mesma casa e está tossindo tem 1 mês e meio. No exame físico, você tem uma criança com regular estado geral, embora eu opinei, desnutrido, hipocorado e, com exceção disso, nada mais que emociona. Diagnóstico de síndrome do coxo moço. Já estou na aula, né? Oxígeno, e assim, tosse, tá certo? Consultiva, ele está emagrecido, ele está descrevendo, na verdade, já visivelmente diferente do caso anterior. Ele tem uma pressão prolongada, a tosse dele é crônica aguda. No ponto de corte, né? Por 4 semanas que faz é aguda, passou de 1 mês é crônico, né? Está no ponto de corte. E ele perdeu peso. Beleza. E aí, hipótese? Tuberculose, mesma coisa. Estou no Ceará, no Brasil, não posso esquecer da hipótese de tuberculose. Tem outras? Pode ser uma pneumonia? Pode, né? A gente pode até inventar aqui um caso no sentido assim, ó. Ah, mas ele tratou com amoxicilina e ele está com uma pneumonia atípica. Ok, poderia realmente ele não ter melhorado e se a gente fosse entrar no mérito mais clínico da coisa, a tosse seria mais seca, seria produtiva, na TD poderia começar a ser, poderia se tornar produtiva. Então, já tem um paciente com febre prolongada, tosse crônica que perdeu peso, infeccioso, o doutor na pediatria. Então, sempre tem. E uma deficiência pode ser, né? Então, assim, continuaria infeccioso, porque na verdade, eu não tenho um mecanismo para levar aquela bactéria, seja, né, em relação à bactéria, e por causa disso, tem pneumonia de repetição. Inflamatório não infeccioso, sei lá, uma sarcoidose, né? Sarcoidose vai dar infiltrado, vai dar granuloma, miscelânea, doença genética, doença de Cartagenês, de cinesia ciliar. Então o paciente não tem, na verdade, cílio para limpar a via aérea. Ou ele tem um fibrose cística, o problema não é cílio, na verdade. O problema é a viscosidade do mundo. Né? Então assim, a gente pensando um pouquinho, girando de fisiopatologia, a gente vai achando causas possíveis, né?
vocês querem para investigar este jovem? Um hemograma, um PCR, um raio de tórax, é um pulsador, né? Então até agora só o exame que eu teria para olhar, né? O que mais? CPD. Olha, isso caiu no osso do internato esse ano. Entendeu? Esse aqui. Então, temos um hemograma com anemia. Ele é um paciente desnutrido, não dá nem pra dizer que é da doença, né? Ele é desnutrido de base. Tem um VHS de 110 e um PCR de 28. Raio-X tem infiltrado em lobo médio e o BPD está 15. Vocês querem mais alguma coisa? Passa o meu roteiro. Eu disse que ele era desnutrido. Não, baseado no cálculo. Não foi baseado nisso não. Mas assim, ele é desnutrido e tem uma capa de 10. Ele já não come, né? Fazendo teste de HIV. Assim, todo esse raciocínio é excelente, continue com ele, tá? Mas ele é um desnutrido, consequentemente um desnutrido, ele é um imunodeficiente e ele está predisposto a, por exemplo, tuberculose. Mas a bacila é negativa. Ela de alguma forma retira a possibilidade da tuberculose? Não, certo? Mas então o que eu faço? Gene expert, pode ser feito também. É outra possibilidade. Não? Ninguém tem uma carta na mão. Ninguém tem uma carta na mão que eu vou dar hoje, né? Porque sem ela não dá para fechar o oxigênio de não ter não. Né? Um pouco mais de diferencial, então. Uma febre prolongada de atividade infecciosa de tosse crônica, esteatomeia, sinusopatia e desenvolvimento multidisfatorial inadequado. Isso leva a gente para onde? Escutei. Se a febre gestatina sem ver tolerável de febre positivo, paciente não suprimido por tosse crônica, úlceras em contato com patológico, para fogo, secreção nasal e pós-nasal para clínicas, certo? A sinusite também é um bom causador de febre prolongada. Isso não é um causador comum, de tratar. Quer dizer, como na maioria das existentes certificadas, até a gente vai dar essa tomada. E o que é? Isso aqui muda quanto? É outra coisa que você vai saber para fechar o olho. Para efeito de criança nessa fase, eu estou dizendo 10 anos. Para o refúgio de antibiótico nasceduzente. E o que precisa de carta na manga é esse aqui, ó. Para dar diagnóstico de tuberculose em crianças que têm menos de 10 anos, é extremamente importante saber que esse score de pontuação existe, tá? O professor precisava decorar isso para fechar a prova do internato? Não. O avaliador estava treinado. Se você teve gente que dizia assim, ó, com os dados que o senhor me dá, é possível fechar o diagnóstico de tuberculose. Mas, aí o avaliador me pergunta assim, o que é que eu faço? Eu digo, volte a frase dele. Nos dados que você me dá, é possível dar diagnóstico de tuberculose. É verdade. Mas, você sabe como é que está o diagnóstico quando você tem menos de 10 anos? Ah, tem uma tabelinha, né? Pronto, acabou. Tabelinha, fechou. História de pontuação. Bastava saber que existe, porque não precisa decorar, gente. Precisa saber que existe, tá? Porque a pessoa era bacilífera. Então precisa só tirar o celular do bolso para procurar a tabelinha ficar. Certo? Como que eu costumo decorar? A clínica sugestiva. E a imagem sugestiva dá 15 pontos. O contato e o contato através dos fatores de nutrição da cinta. Certo? Claro, tem detalhe. Se o PPD for entre 5 e 10, 11 acima de 10 a 10. Mas isso nunca vai fazer diferença na prova.
Mas se você chegar a tabela na vida, a primeira faz diferença. Esse menino, ele tinha 55 anos, certo? E com a partir de 40, muito provável, DATCOM, entre 30 e 35 é possível. No Ceará, se você não tiver uma hipótese tão boa quanto, DATCOM. E a partir de 25 é cirurgia. Não. É cirurgia. Aí, ó, talvez se sua dúvida continuar ao longo da investigação, eu suponho que você vai tentar outras coisas, pedir outras coisas, falar com outros profissionais. A grande verdade é que talvez, se você não chegar em nenhum ponto, e o seu algum dia não vai dizer assim, ó, nada deu certo, nada deu como. Certo? Mas até você chegar nesse ponto, isso vai ter resolvido muita coisa. Tá bom? E assim, ó, por que eu, na verdade, eu tinha discutido a prova do internato segunda noite e o osso foi sábado. E tinha uma questão que era tuberculose com menos de 10 anos, uma questão que era tuberculose com mais de 10. E fiquei batendo na segunda noite na discussão da prova. Aí, naturalmente, foi o primeiro osso, todo mundo estava satisfeito no sábado. Né? Tipo assim, valeu, o professor foi top, não sei o que. Por favor, né? Mas assim, tinha sido top 5 de erros do ENAD. Então, realmente foi de propósito, né? Outra coisa, vou até passar para vocês que é a informação que eu tenho. Constipação foi outra coisa. Tratamento de desnutrição, a parte do tratamento mesmo, assim, aquela de saber que tem internado, de saber que ninguém começa a tratar um desnutrido pela comida. Você primeiro não deixa ele morrer, para depois deixar ele comer, né? Tá? Então, foram coisas tops de erro do ENAD. Fica a dica aí. Terceiro caso, que traz um escolar de 9 anos com febre há um mês, com dois picos de até 38,5, que melhora com dipirona. A mãe diz que o exame de sangue nos primeiros dias deu dengue. Isso é interessante aqui no Ceará. Quase toda e qualquer... É no interior? Vai, posso. Vai tratar. Vai tratar. A Ginex está cheia de onde? Vamos lá, vou voltar para o outro, certo? O interno perguntava assim, como é que é a secreção? É muita? É pouca? É verde? É amarelada? É branca? Foi o que eu disse para o ator. Doutor, não sei não, ele tem 4 anos, ele não sabe construir o cacau não. E é por isso também eles podem, certo? E aí assim, ó, mas você pode fazer de expert, sabe o que a gente faz na pele às vezes? Claro que isso é mais enfermaria, né? E é chato. 3 manhãs seguidas, a criança em jejum, você sonda, professor, aspira e faz separação do escoteiro do lavado gasto. Certo? Por quê? Para aumentar a chance de positivar com que ela engoliu de madrugada e com ela, teoricamente, às 6 horas de licença alimentar. Tá certo? Mas se você pedir um genético teste da positivo, seu diagnóstico está fechado. Aí é você saber assim, ó, mas você pediu de onde? Certo? Ah, mas é porque tem gente que às vezes faz nebulização para estimular a saída de secreção. Verdade, já vi. Nem sei se a primeira atualmente ainda faz, mas eu já vi. Isso acontece de fato. E se isso fizer você encontrar um vacilo, pode tratar sem medo de ser feliz. Certo? Só não esqueça que tem que ter hipótese. A gente usa muito isso, realmente, de verdade. É diferente do meu paciente estar na enfermaria, com febre há 90 dias, ninguém sabe o que é, e aí às vezes assim, a tomografia vem lá, tem programamento, e aí o radiologista diz assim, gente, ó, você não tem diagnóstico nenhum. Poxa, eu acho que a tuberculose, se não melhorar, você esquece no resto. Acontece, certo? Pergunte. Você vai aplicar a tabela na frente do Ginex Test. Teoricamente, assim, ó. Porque o Ministério da Saúde diz que você utilize essa tabela, tá certo? A questão é, o Ginex Test ele é extremamente específico, correto? Então, se você tiver um Ginex Test positivo, você já está correto. Claro.
Então, e outra coisa, pensa assim, ó, você não tem só um caminho para diagnóstico. Tá bom? Mas vamos lá, assim, ó. Por que tanto de expert? Não sei, sabe? Vocês têm super fácil no posto e professores da clínica são desse jeito? Não? Ou pelo menos no São José? São José eu acho que tem, né? Deve ser até fácil lá, né? Certo? Mas é isso, então entenda como dois caminhos corretos, tá bom? E aí agora vocês me trouxeram assim, tem um critério de lucros, tem de 82, realizado em 97, tem de 2012 e tem de 2019, agora atual, é mais recente. E eu me lembro que eu fui para um Congresso Mundial de Lucros e a pessoa que lançou de 2012, Buenos Aires, estava lá falando e tudo, e o último slide dela, eu esqueci o nome dela assim, ó. Então eu uso qual? Ela disse, todos. Certo? Se você fecha por um e fecha por outro, você está autorizado a tratar. E quando eu puxo agora, que eu estou puxando para a mensagem de manual, ainda tem outra coisa. Os nossos critérios aqui, ó, ele te dá a possibilidade de muito provável, possível e pouco provável. Quando eu estou falando, por exemplo, de lucros, eu estou falando de uma coisa que tem critério de classificação. Os critérios, eles existem para pesquisa, certo? Então, assim, o paciente pode ter lucros e não fechar, ele pode não ter lucros e fechar. Então, o critério, para mim, ele não deve me cegar, ele deve, na verdade, ser um guia, certo? Para que serve critério, basicamente? Porque se eu pesquisar e eu disser assim, os 100 indivíduos que eu pesquisei, que comparei com um grupo com controle X, eles fecharam esse critério. Como eles fecham esse critério tem uma sensibilidade e tem uma especificidade, eu posso dizer que eu estava avaliando 100 sujeitos semelhantes, e que se você tiver um paciente que fecha aquele critério, talvez aquilo também vale, tá certo? Mas o critério serve para isso, para dar diagnóstico e serve a gente, certo? E vocês? Então temos bipolar de 9 anos, com febre intermitente de 1 mês, uma vez por dia, de até 38,5 e cedia com dipirona. Além disso, que o exame de sangue nos primeiros dias deu dengue. Aí era o que eu ia falar na hora, né? Quase qualquer pessoa com febre nessa cidade, nesse estado, que tem uma tendência à braquicardia, a primeira hipótese que vão dizer é dengue. E tem que dizer mesmo, é a primeira mesmo, certo? Agora, se às vezes você tiver 2 caras só mais de curiosidade e diz assim, ó, porque tem mãe que diz assim, mas eu tô. Tem 6 vezes que todos os exames de sangue que a pessoa coleta, ela diz que meu filho está com dengue. Então, se você continuar nessa ladainha, já está errado, certo? Porém, ele manteve febre e há 15 dias a criança está pálida, com aumento de volume abdominal, anorexia e perda de peso. Ela que a filha tem acordado à noite com dor nos ossos, o estado é regular, a febre autóctone está emagrecida também, a frequência de 36, respiratória, cardíaca de 140, e tem gânglios cervicais e inguinais, alguns maiores do que 2 centímetros. As auscultas não emocionam e o fígado está pautado a 2 centímetros e o vaso a 3, o reboco. E aí, sindromas? E álcool, né? Eu morri. Estou doente. Síndrome febril, síndrome confusiva, síndrome álgica e hepatosplênica. A síndrome febril é uma febre prolongada. A conjuntiva, esse, a álgica, a gente tem dor esquelética, que pode ser ondócea, e a gente tem a piscina dessa leite pequena móvel. Tem a principal hipótese? Toda vida que tiver dor óssea, despertar noturno, tá? E por mais batido que seja, às vezes esquecem na anamnese na vida, certo? E isso acontece, isso chega no ambulatório, e isso chega para a internet. Mesma coisa, lembrem de infecção, lembrem de neoplasia. Neoplasia, dizer que não ou sim, até que
se prova o contrário. Claro, quando a sua primeira investigação é capaz de dizer isso, já foi boa o suficiente. Causas autoimunes depois de autoinflamatórias, né? O que são autoinflamatórias? Alguém se arrisca? São doenças da imunidade inata que cursam com inflamações espontâneas, tá? Alguém já ouviu falar de síndrome de Fabry? Não? Já? É talvez a autoinflamatória mais comum. E febre familiar do Mediterrâneo é a febre familiar, é a síndrome inflamatória mais prevalente antes de se falar sobre o Fabry. Então, assim, não são doenças comuns, tá certo? É meio que assim, quando a gente está estudando na reumato, não é tão simples como eu vou dizer assim, mas meio que existem as doenças autoimunes, as vasculites e as doenças autoinflamatórias, tá? E as não inflamatórias, né? Onde vai estar fibromialgia e likes. É uma doença da imunidade inata, que por definição ela vai ser quase sempre um ordenado da imunidade, que é a antiga imunodeficiência primária, certo? Elas causam com inflamação espontânea. Então, assim, febre familiar do Mediterrâneo é uma doença que a pessoa tem crises de 12 a 72 horas, quase sempre de febre alta, com dor abdominal tipo peritonite, pode ter dor articular, pode ter uma razão que parece um erisipela, certo? Então, assim, é bem maluco, mas a pessoa tem isso por 12 a 72 horas, fica boa, tem isso por 12 a 72 horas, fica boa, não tem a ver, certo? Parte chata, 30 a 40% dos pacientes não é uma laparotomia, porque fazem uma peritonite febril por uma causa clínica, e aí o cirurgião indica uma laparotomia e não encontra muita coisa. Ou encontra uma peritonite clínica, que não tinha tratamento cirúrgico, tá certo? Coitado do cirurgião, tipo, ele tinha peritonite clínica, ele tinha indicação de abrir, tá certo? Agora, se ele tivesse conversado um pouquinho mais, e o paciente disse, eu já tive 5 vezes na vida, talvez ele tivesse pensado 2 vezes, tá certo? Investiga. Hemograma, sempre, né? Temos uma pancitopenia com 20% de atividade infostária. Mielo, 39, tá? Ah, posso não achar que é porque tem dor óssea. Não posso, tem que excluir. O que mais? Sorologias virais, provas de fase aguda, certo? Então, transmissão PCR de 15, transaminadas alteradas, albumina baixa, mas sem inversão, tá? LDH de 1020. E aí essa linha é alerta para vocês. Eu tenho febre, hepatosplênide óssea, e eu quero investigar neoplasia. Neoplasia na pediatria não é só leucemia. Mas é leucemia, e depois o resto. Tá certo? Uma forma relativamente fácil de triar LDH, ácido úrico e fosfatase alcalina. LDH sobe por quê? Lise celular. Ácido úrico, mesma razão. E fosfatase alcalina é porque, na verdade, não costuma ter dor óssea mais localizada. A fosfatase alcalina ela aumenta em tumores ósseos. Então, de um jeito, eu estou testando leucemia, do outro jeito, tumores ósseos, linfomas e lábios. Anamnese. Então vamos lá. Dor de crescimento, quase sempre a dor vai ser pré-tibial e vai ter intensidade variável, às vezes é fraca, moderada, às vezes é forte. Ela é alternante, às vezes não perna, às vezes em outra. Tá? Ela pode dar despertar noturno, então dor de crescimento, dar despertar noturno é uma doença benigna, sendo que não acontece assim, uma vez a cada 2 meses, depois uma vez por semana, depois 3 vezes por semana, não. Isso aí, interna e investiga, tá? Mas às vezes você coleta uma história e aí tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de uma dor pré-tibial, de um lado, de outro, às
às vezes fraca, às vezes forte, que dura de 20 minutos a 3 horas, que melhora com e sem medicação, tá certo? Que às vezes acorda de noite, mas a criança acorda, acha ruim, às vezes recebe remédio, às vezes melhora com massagem, com gelol, com salopas e adjacências. E no dia seguinte faz como foi com ela, tá? E notando na escola. Essa dor, quando você pega essa menina do jeito que você está me perguntando, não incomoda, tá certo? Agora, se você tiver uma anamnese dessa, na primeira ou na segunda crise, você deve se preocupar de fato, tá certo? Aí imagina outra coisa, a criança tem essa queixa, vai com esplêndido, com perda de peso, e aí tem mais, assim, ó. De certa forma, você não é nem obrigado a pegar uma anamnese de dor de crescimento e investigar. Mas a gente faz o quê? Dia a dia, certo? A história é clássica. A gente pede pelo menos um mamograma, um VHS e um PCR. Se essas três coisas forem normais, a chance diminui muito. E como a gente, na verdade, é mais ou menos vacinado, LDH e açúcar, a gente pede tudo. Certo? Hoje eu não posso mais dizer que eu pego pelo menos uma por consultório, não. Mas eu pegava um consultório de 2 a 4 por ano. E é uma das maiores bandeiras que a gente levanta assim, ó. Gente, criança com febre e dor, óssea principalmente, mas pode ser articular, porque às vezes a dor é periarticular e você entende como articular. Corticoide. Não faça corticoide sem saber o que a pessoa tem. Mas melhora. Melhora. E mascara e atrasa o diagnóstico. Eu sempre muitas vezes. Muitas vezes não. Poucas vezes. Eu estou falando direito, né? Mas a gente vê. E aí, assim, sexta-feira agora, 3, 4 dias atrás, recebi uma criança com 2 meses de artrite. E aí, assim, plantonista vida louca, prednisona e caniparromato, entendeu? Aí então eu faço o quê? Porque eu vou estar na mesma situação. Faz AINE. Não precisa fazer corticoide. Faz AINE. Quer dizer, então, que a prednisona mascara e o AINE não mascara? Então, assim, uma criança dessa, se eu internar, porque eu acho que não leucemia, se ela tiver nela normal, sabe ficar muito, diz não é internado, agora 15 dias e repete o que é. Se você continuar achando que é. E às vezes a gente só dá diagnóstico assim. E qual foi o problema? O problema foi o corticoide lá no começo, tá certo? Lembrem que o corticoide ele faz parte do protocolo de tratamento da leucemia. Então, às vezes, com uma carimbadazinha nossa, pode dar ruim. E aí, ó, já que saiu a pergunta, eu gosto de trazer a lembrança completa. Leucemia, quando é de baixo risco? De 1 a 10 anos e menos de 50 mil leucócitos, ok? Então, para a criança que recebeu corticoide, que chegou depois, esse corticoide, se ela tiver entre 1 e 10 anos e menos de 50 mil leucócitos, transforma ela em protocolo de tratamento de alto risco e aumenta a chance dela de morrer. Certo? Então, parte boa. Mais de 90% das leucemias vão ser bem tratadas entre 1 e 10 anos, principalmente se for LLA de células B. Certo? Que era aqui a principal. Entendeu? Sorologias virais negativas, K39 negativo, e quando saiu o mielo, saiu a hipocelularidade absoluta de blásticos e a ausência de leishmania. Outra coisa importante aí, coisa do dia a dia. Hoje a sessão da unidade foi de mononucleose. Tinha, acho que 9% de linfosfatípico, se eu não me engano. Esse linfosfatípico que tem lá de 20%, se remeteu alguém aqui a mononucleose, tá ótimo, né? Vai ter remetido mesmo. Mas lembrem de uma coisa, o hemograma que a gente recebe, principalmente no pronto-socorro, que tem que sair em 1h30, tem que sair em 2 horas, essas células, elas saem ali, o diferencial de leucócitos sai por citometria de fluxo. O blástico é grande e o linfosfatípico é grande. Então, às vezes, uma linfocitose atípica é blástico e sangue periférico. Então, assim, de mononucleose para leucemia tem a chão, mas às vezes o hemograma é, tá certo? E não custa nada, basta você olhar assim, ó,
Se foi tudo automatizado, liga para o laboratório, tem um bioquímico aí para ler a lâmina. Agora, se tiver a lâmina de escrita, relaxa e segue o jogo. Certo? Coisinha dia a dia, mas é importante. E aí a gente volta para o mesmo quadrinho, com a diferença de que continua sendo febril, mas agora é de pequena monta. Aí não é para ter experiência de pequena monta, febril. Aí tem um monte de coisa que acontece de verdade no dia a dia. Tem ABV, tem CMV, tem LLA, tem TOX, tem sepsis. E aí pro meu dia a dia, a J-Sistema, né? Mas se a criança não for tão vacinada, hepatite infecciosa, por aí vai, né? Cedo. Mas nesse caso, um paciente com LLA, e aí a gente revisa o nosso quadrinho e já tinha diagnóstico pelo mieloma. Last, but not least, a gente tem uma adolescente, menina, 12 anos, internada por febre e porexia náusea há 15 dias. Durante a internação, palidez intensa, hiperemia em face e artrite de mãos e punhos. Regular estado geral, febril autóxico, palidez cutânea mucosa de 3 cruzes em 4, tem uma frequência cardíaca de 120, ataque de espineiro com uma frequência de 32, tem edema facial, gânglio cervical bilateral, as auscultas cardíaca não incomoda e a pulmonar e murmúrio vesicular diminuído em base com massa 6 da percussão, sem ruídos advertícios. O escopado, edema passivo, e o edema ele é distal ou terciário de ambos os membros inferiores. Então, a metade da espinela para baixo. O que a gente tem de diagnóstico de síndrome colégico adolescente? Sugestivo EDI, um paciente está aqui meio, e tem uma nasarca, né? Edema é de face e de membros inferiores. Hipótese. Lúpus. Tem uma mulher jovem com poliartrite. Lúpus já é uma boa ideia. Na verdade, foi pós-público, né? Menstruou e a mulher com febre e poliartrite aguda, lúpus é uma ideia. A questão é outra. Se a artrite deixa de ser aguda, então se ela pós-púbere, sei lá, 16 anos, e que tem poliartrite há 2 meses, lúpus deixa de ser uma super hipótese, tá certo? A EJ passa por cima, certo? Porque eu estou falando de uma doença de artrite aguda e de uma doença de artrite crônica. Então, eu tenho que pensar em causas infecciosas sempre. Nefrológica, já que eu tenho um paciente nasal. Oncohematológica, porque eu preciso realmente excluir as neoplásicas. E reumatológica, já que é um paciente com febre prolongada, poliartrite, derrame e anasarcada. Exames. Hemograma, prova aguda. Vai comprar tudo derrame. Baixeza, pressão, mais de urina. O que o paciente com Kawasaki tinha? Que também pode ter feito. Inversão de globulina, proteína total de frações, certo? Então vamos lá. É um paciente que tem uma tosse, DHS de 40, PCR de 13,
Vamos direto LDH coxê. Anemia hemolítica tem um HB de 6, um cúmulo positivo, e um LDH alto que eu acabei de falar que é razão hemolítica. Então, assim, são meio que os mesmos achados por outras razões, certo? É uma leucemia. Agora, outra coisa. Ureia no creatina 3, o paciente estava nas arcadas, função renal importante, né? A bem, né? E o que mais tem importante? Mas eu tenho ureia no creatina dessas aí. Proteína úrea. Para 640 de DNA, para 160. Sumário, 3 gramas de proteína, 8 a 10 hemácias por grama. A digitória externa lateral. Parece o quê? Parece muito, né? Parece muito. E aí, eu acabei de puxar por causa de outras razões que existem vários critérios para outros. Gente, a grande verdade é que todos os critérios se confundem, certo? Deixem as diferenças de um critério para outro para a gente, tá? Mas todo mundo sabe que uma mulher jovem, com febre, com artrite aguda, pode ter lúpus. Todo mundo sabe que uma mulher adulta, jovem, com colecite aguda, tem que saber se tem fotossensibilidade, precisa postural, úlcera oral, assim. Isso é independente de critério, certo? Que lúpus dá doença renal grave, que lúpus dá psicose. Então, assim, ó, precisa decorar critério para saber de tudo isso? Não, você só precisa saber que a doença existe, assim, highlights, tá vendo? Então, independente de critério, o fã, ele sempre é importante para quem tem lúpus. E aí, assim, ó, o critério de 19 ele é o primeiro que tem como critério obrigatório. O critério 19 eu só aplico se você for fã positivo, tá bom? Mas você não precisa para isso. O que mais? Sintoma neuropsiquiátrico, renal, articular, serosite, hematológico. Tudo isso vai estar em todos os critérios, com maior ou com menor detalhe. Mucocutâneo, Hashimoto, fotossensibilidade, febre também, o último critério é o primeiro que aceita a febre como critério. Antifosfolípidos, está em todos os critérios. Anticorpos específicos, DNA e SM. E o que nós costumamos falar? O famoso do anti-P é que tem ligação com o comprometimento psiquiátrico. O anti-P é específico do lúpus. Então, não tinha nenhuma dúvida, com DNA e SM negativos, se você tiver como, vai valer a pena. E redução do complemento, né? O consumo de complemento é extremamente sugestivo de lúpus se você tiver sintomas sugestivos. E aí a gente tem o nosso último slide diferencial no paciente com febre prolongada de causa não infecciosa, com artralgia intensa, pancite, petecas e linfadenopatía. Não? Leucemia. Paciente que perde peso e alongamento mediastino. Linfoma. Febre prolongada, citopenias, alterações neurológicas, talvez os maiores marcadores laboratoriais que para a gente hoje. Aumento de ferritina e aumento de triglicerídeo. Desde a pandemia a gente viu cada vez mais. A gente já via, cada vez mais. Linfoxiostose linfocística, que é a mesma ativação macrofágica, né? Então, assim, ó, é importante saber que existe, né? Quando acontece isso aqui, secundária a uma lesão hematológica, a gente precisa de ativação macrofágica. Mesma coisa, fisiopatologicamente, mesma coisa, né? Só que patologia tem quantidade de 5%. Das ferritinas maiores que eu já vi na minha vida, tá? Então, assim, 77 mil, 80 mil, eu estou falando um valor de referência que é, sei lá, 60, certo? Acho que uma fotossensibilidade ou cerebral eu tenho, e a ferritina em criança tem adolescente. Aí já existem, tá certo?
linha assim, né? Assim, vocês. Quem não é o maior candidato aí, eu desse estilo, certo? Vamos chamar isso.